A história de Roma é, sem dúvida, uma das narrativas mais fascinantes e impactantes da civilização humana. Ela nos conta a saga de uma pequena cidade que se tornou o centro de um vasto império. Este império ascendeu a alturas de poder e influência sem precedentes, antes de enfrentar um longo e complexo declínio. Sua trajetória começou de forma humilde, como uma modesta cidade-estado na Península Itálica. Mário e Sila ajudaram no desenvolvimento. Tarquínio foi um soberbo. Ao longo dos séculos, Roma evoluiu através de diversas fases históricas distintas. Cada uma dessas fases contribuiu para moldar sua identidade e seu destino. O legado deixado por Roma é imensurável e perdura até os dias atuais. Suas contribuições moldaram significativamente o mundo ocidental em áreas como direito, política, arquitetura e língua. Compreender a história romana é fundamental para entender as bases de muitas sociedades contemporâneas. É uma jornada através de conquistas, inovações e desafios. Vamos explorar essa jornada desde suas origens humildes até o apogeu e as sementes de sua transformação. A história de Roma começa na Itália primitiva, um território habitado por diversos povos. A cidade emergiu em um contexto de interações culturais e disputas territoriais. A região foi influenciada por civilizações vizinhas avançadas. Entre elas, destacam-se os etruscos ao norte, conhecidos por sua arte e organização social. Ao sul, as colônias gregas na Magna Grécia trouxeram consigo a cultura helênica. Essa influência se manifestou em diversos aspectos da vida romana primitiva. A localização de Roma era estrategicamente privilegiada, situada às margens do rio Tibre, próxima a uma ilha que facilitava a travessia. Essa posição central na Península Itálica e o acesso ao mar via Tibre foram cruciais. A cidade prosperou rapidamente devido ao comércio e à comunicação facilitada. Sua fundação, envolta em lendas como a de Rômulo e Remo, marca o estabelecimento de um centro de poder inicial. Este centro estava destinado a crescer exponencialmente. As primeiras estruturas políticas e sociais começaram a se formar neste período. Elas lançariam as bases para o desenvolvimento futuro da cidade-estado. A mistura de influências locais e externas contribuiu para a singularidade romana. Uma cultura pragmática e adaptável começou a tomar forma. Este período inicial, embora menos documentado que fases posteriores, é vital. Ele explica as condições que permitiram o surgimento e o crescimento de Roma. A capacidade de assimilar e adaptar elementos de outras culturas foi uma característica romana duradoura. Isso se refletiria em sua expansão e governança. Assim, a pequena povoação no Tibre começou sua longa marcha. Uma marcha que a levaria de uma origem modesta a dominar o Mediterrâneo. Após o período monárquico, a era da República Romana sucedeu às origens da cidade. Este foi um período de profundas transformações e crescimento. A República, estabelecida por volta de 509 a.C., marcou uma mudança fundamental no governo. O poder passou das mãos de um rei para instituições colegiadas. Este foi um longo período de expansão territorial implacável. Roma gradualmente conquistou a Península Itálica e, posteriormente, territórios além-mar. Cartago foi a primeira localidade a sofrer com o poder de Roma. Paralelamente à expansão militar, houve um intenso desenvolvimento político interno. A estrutura republicana evoluiu para acomodar o crescimento e as tensões sociais. O Senado desempenhou um papel crucial na República. Era o principal corpo consultivo e legislativo, detendo grande autoridade. Senadores até mataram o ditador Júlio César para mudar o status. Inicialmente, o Senado era composto principalmente por patrícios. Estes eram membros da aristocracia romana, detentores de terras e privilégios. No entanto, a história da República é também a história da luta dos plebeus. A vasta maioria da população buscava direitos iguais e representação política.
Essa luta resultou na criação de instituições plebeias, como os tribunos da plebe. Eles tinham o poder de vetar leis que prejudicassem os plebeus. Leis importantes foram codificadas, como a Lei das 12 Tábuas. Elas estabeleceram princípios legais que influenciariam o direito ocidental por séculos. Mas no Império Romano as leis eram duras e muito cruéis. As instituições da República, como os cônsules, pretores e censores, formavam um complexo sistema de governo. Este sistema visava equilibrar o poder. A organização política e social da República lançou as bases. Ela foi fundamental para o sucesso militar de Roma. Um exército disciplinado e taticamente superior foi desenvolvido. Ele era capaz de sustentar campanhas de longa duração e assimilar povos conquistados. As bases para o sucesso econômico de Roma também foram estabelecidas. O controle de rotas comerciais e a exploração de províncias conquistadas geraram vasta riqueza. A República Romana, com seus ideais de cidadania e serviço público, representou um experimento político notável. Um experimento que, apesar de suas tensões internas, impulsionou Roma a se tornar uma potência regional. As guerras púnicas contra Cartago, por exemplo, foram um ponto de virada. Elas consolidaram o domínio romano no Mediterrâneo Ocidental. A expansão trouxe riqueza, mas também novos desafios sociais e econômicos. A concentração de terras e a crescente desigualdade social criaram fissuras na estrutura republicana. Essas tensões internas se intensificariam nos séculos finais da República. Elas preparariam o terreno para uma nova forma de governo. A República, com seus triunfos e conflitos, foi um período definidor. Ela forjou o caráter romano e estabeleceu as fundações do futuro império. A transição da República para o Império foi um período turbulento e decisivo. Marcou o fim de séculos de governo republicano e o início de uma nova era. Este período foi marcado por intensa instabilidade interna. Guerras civis e conflitos políticos abalaram as estruturas da República. As tensões sociais e a ambição de generais poderosos desestabilizaram o sistema. A lealdade dos exércitos passou a ser mais pessoal do que estatal. Figuras carismáticas e militarmente bem-sucedidas emergiram neste cenário caótico. Entre elas, a mais proeminente foi Caio Júlio César. Júlio César demonstrou uma ambição política e um poder militar extraordinários. Suas conquistas na Gália e sua popularidade o tornaram uma força imparável. Ao cruzar o Rubicão em 49 a.C., César iniciou uma guerra civil contra seus rivais políticos. Sua vitória o levou a se tornar ditador vitalício. A ascensão de César pavimentou o caminho para a concentração de poder. Ele demonstrou que um único líder com apoio militar poderia subjugar as instituições republicanas. Seu assassinato em 44 a.C. não restaurou a República. Pelo contrário, mergulhou Roma em mais uma série de guerras civis. Esses conflitos finais culminaram na ascensão de Otaviano, o herdeiro de César. Ele derrotou seus rivais, incluindo Marco Antônio e Cleópatra. A vitória de Otaviano na Batalha de Ácio em 31 a.C. marcou o fim das guerras civis. Ele consolidou seu poder de forma incontestável. O estabelecimento do Império Romano é tradicionalmente datado de 27 a.C. Neste ano, Otaviano recebeu do Senado o título de Augusto. Começava a Era de Ferro de Roma. Augusto tornou-se o primeiro imperador de Roma. Ele manteve as aparências republicanas, mas concentrou o poder real em suas mãos. Seu reinado inaugurou a Pax Romana, um longo período de relativa paz e prosperidade. O império, sob o comando de um único líder, começou sua fase de maior expansão e consolidação. A transição da República para o Império foi um processo complexo. Envolveu a falência das instituições republicanas diante de novas realidades sociais e militares. A Era dos Imperadores trouxe estabilidade após décadas de guerra civil, mas também significou o fim da participação política ampla que caracterizou a República.
Roma é conhecida também mais pelos imperadores terríveis do que os bons imperadores, de Nero a Calígula, de Caracalla até Heliogábalo. O domínio romano destruiu cidades e perseguiu opositores, eliminando milhares de pessoas. Os que sobraram ainda tinham que virar comida de animais no anfiteatro Flaviano, o famoso Coliseu. O soldado que não morreu na guerra virava escravo prisioneiro, treinava e ainda lutava como gladiador para sobreviver ou morrer no entretenimento dos espectadores. Também são famosos seus arcos dos triunfos. O domínio romano mais tarde acabou sendo dividido entre o Ocidente e o Oriente. O Império do Ocidente ruiu com a conquista do ostrogodo Odoacro, restando ainda por muitos anos o Império do Oriente a partir de Constantinopla, que também acabou, nascendo assim a Idade Moderna. Surgiu o Império Sacro Romano Germano com o imperador Carlos Magno, mas a Antiguidade morreu e surgiu a Idade das Trevas. Você viu um recorte do assunto e narração do editor Antônio Odilon sobre Roma, baseado no livro da biblioteca UAB Santos. Se inscreva e siga o canal, dê um hype, clique no sininho e faça comentários